Oi, eu sou a Manu, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Eu vou continuar com esse bordão até eu conseguir outro, mas eu acho que ele me leva a um lugar confortável para que eu possa ser como todas as pessoas. E é sobre isso que eu preciso falar um pouquinho mais com vocês. Eu tenho tido muitas vontades de falar de diversos assuntos, entre eles o quanto foi importante a presença do próximo passo, o quanto foi importante a presença de pessoas nesses próximos passos. Eu sempre carreguei a ideia de que só se ama o que se admira. E eu estava ali sentada, pensando no que eu conseguiria gravar hoje. A semana tá um pouco meio calma, acho que tá perto do feriado, por isso vai dando uma desacelerada. E aí eu pensei sobre o que eu deveria conversar hoje. E aí, enquanto eu estava aqui mexendo no celular, uma das pessoas que me segue postou que estava abrindo uma página, que estava iniciando um blog. E aí ela colocou várias coisas sobre isso, e eu sei o quanto ela está tentando se reconstruir, a quanta bagagem dela tem sido importante para ela ressignificar algumas áreas da vida. E a gente não se dá conta de quantas vezes a gente fracassa nas nossas conquistas por admirar as pessoas erradas. Eu sei, isso traz um baque na hora que a gente fala, porque eu senti daqui. Eu sempre admirei mulheres fortes, esforçadas, que trabalham muito, que dão tudo de si. Eu me lembro que no momento de escolha, entre ver beleza nas coisas, eu não sabia muito o que sentir. Eu via muita beleza e admirava muito mulheres bem-sucedidas, com suas pastas, em suas viagens, esbarrando em pessoas em Londres, em Nova York, em filmes, enfim. Eu sempre admirei aquela cena, e quando eu vejo mulheres empoderadíssimas, donas das suas empresas e das suas vidas nas redes sociais, isso sempre me atrai, me chama muita atenção. Mas um casamento bonito, uma família feliz também, sempre chamou muito a minha atenção. Juntar as duas coisas é que me trazia uma certa angústia, porque eu teria que saber o que eu queria para eu não querer tudo em algum momento. Só que depois de um tempo eu entendi que não era sobre uma história ou outra, todas as histórias são admiráveis. O segredo estava no que eu admirava e nas pessoas que eu admirava. Se eu admiro uma pessoa pelo mínimo, eu tenho que me preocupar comigo. Eu sei lá quais são as pessoas que você admira, de quem você é fã, quais músicas você escuta, que repertório te agrega. Isso não estou aqui para julgar. Mas eu preciso dizer da importância que foi para mim admirar as pessoas certas, para que eu facilitasse o meu crescimento, para que eu começasse a ter o norte do que eu queria. Volta e meia aparece uma paciente que se diz perdida sobre o que fazer da vida. Talvez não, acho que 100% das vezes é pelo hábito que a gente tem de limitar a nossa vida ao que está acontecendo no momento, sabe? Resumir a nossa história, a nossa significância a uma fase. Eu acho que quando a gente se encontra na pior fase, a gente anda em círculos nela por muito tempo, por não enxergar nada depois daquilo. A gente entende que vai ser aquilo ali. E eu já passei por isso. Em uma fase muito difícil, eu esqueci que um dia minha filha ia crescer, um dia a faculdade ia acabar, um dia eu ia quebrar aquilo, as coisas iriam mudar, porque afinal, por mais que estivessem difíceis, eu estava ali plantando alguma coisa de boa. Isso era um fato, isso era importante. Só que tem muita gente que se resume a uma fase e começa a andar em círculos nela. Anda em círculos demais e acaba se perdendo na própria história. Nessa hora, é de extrema importância olhar para o outro. Porque às vezes você vai olhar para o espelho e não vai sentir nada demais quando se vê, mas talvez se você olhar para alguém que
a sua pupila dilata, você começa a criar uma admiração e não querer aquela vida da pessoa e tudo mais, mas almejar alguma coisa para si. Começar em busca de um desafio, um objetivo. Eu sempre, quando vejo mulheres bem-sucedidas em suas empresas, eu fico tentando adivinhar dentro da minha cabeça aqui uma estratégia e tentar entender o que foi que aconteceu. Como foi que virou a chave? Quem levou? Não é sobre quem fez por elas, é sobre como isso aconteceu. Eu sempre tive o interesse de entender a proposta das coisas e como elas aconteceram. Quando alguns pacientes chegam até mim com suas histórias de vida e um trajeto lindo, mas que agora um pouco perdido, talvez por o fim de uma relação, eu sempre gosto de fazer perguntas. E uma delas é: quais coisas ainda fazem sentido depois de tudo que aconteceu? Porque às vezes o horizonte está ali. Às vezes o caminho que você tem que olhar é só para as coisas que deram certo até aquele momento. As coisas que você conseguiu pontuar para si mesmo, as coisas que você conseguiu enxergar de si mesmo. Muitas das vezes eu gosto de perguntar dessa forma irônica: vem cá, seu diploma, seu trabalho, suas conquistas, você ganhou tudo isso em um belo dia sentado na calçada, fazendo absolutamente nada? Quando você conta para mim, minimizando as suas conquistas, eu quero acreditar que você estava à toa. E alguém passou e te entregou tudo. Diploma, direitos, amigos, conquistas. Pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser uma relação, não sei. Mas é que quando a gente minimiza a nossa história para os outros e para a gente, dá uma sensação de não merecimento, mas ainda pior, uma ideia de que não foi nada demais tudo que você passou. E que agora você reduz a um término de relacionamento, reduz a uma coisa que não deu certo, e um dia que disse que tudo não dava mais certo, tudo passou a dar certo ou tudo passou a dar errado. A verdade é que quando a gente pode ter momentos incríveis na vida, mas quando a gente decide falar do errado, a gente nunca mais esquece esse assunto. A gente só fala da desgraça, do quanto as coisas foram ruins. E eu ainda não sei qual que é a vantagem de conversar sobre a tristeza do passado, qual é a graça de conversar pelo ontem que nos fez infeliz e andar ao redor disso. E aí eu volto para o nosso assunto inicial. Quem são as pessoas que você admira? É um cantor? Sei lá. Dê um exemplo. É um cantor? É um comediante? Não sei. Sei lá. Quem são as pessoas que você admira? É um advogado? É um jogador? É uma cantora? É uma atriz? Um ator? É um empresário? É a sua mãe? É o seu pai? São seus amigos? Quem são as pessoas que te inspiram? Quem é você? E por que você admira essas pessoas? Qual traço te aproxima delas? E aí depois que você me trouxer essas respostas, ou até para si mesmo, na verdade, tenta descobrir qual que é a tua ambição relacionada a isso. As pessoas que você admira são também um pouquinho do que você quer ser e do que você espera de si mesmo. Por hoje é só. Eu tô feliz. Tá sendo leve o retorno ao podcast. Também tá sendo leve o retorno ao YouTube e eu tô bem satisfeita com o retorno a todas as plataformas, sem muita cobrança e inspirada muito, muito, muito por pessoas lindas que eu admiro e que seguem comigo, e queria agradecer inclusive por estarem aqui e por me aproximarem de coisas que eu realmente quero viver e por serem luz em dias difíceis, porque pessoas que você admira muitas das vezes vai te trazer sensações
de lugares onde você quer estar. É sobre isso, um beijo e até o nosso próximo episódio.